Olá, meus queridos, estamos de volta. Na sequência, vamos, portanto, estudar a lesão corporal gravíssima. Então, veja que na parte 1 da aula, nós estudamos as lesões corporais graves, que são 4 incisos. E aí, veja, nas lesões corporais de natureza gravíssima, o que nós temos? Nós temos um agravamento dos 4 incisos que nós já estudamos nas lesões graves e ainda temos o acréscimo de um 5º inciso, ok? Então, veja, se na lesão corporal grave nós tínhamos uma incapacidade para qualquer ocupação habitual por mais de 30 dias, na lesão corporal gravíssima, nós temos uma incapacidade que agora se tornou permanente. Então, por exemplo, suponhamos que a vítima ela era caixa em um supermercado e que ela sofreu uma lesão corporal que causou nela, por exemplo, sei lá, uma hérnia de disco, de modo que ela não pode mais ficar muito tempo sentada na mesma posição. Então, veja que nessa hipótese nós teremos uma lesão corporal gravíssima. Por quê? Porque ela não mais pode desempenhar esse trabalho que ela desempenhava. Agora, veja, pessoal, o que nós temos aqui de interessante é que, na verdade, essa incapacidade, aliás, permanente para o trabalho, é para o trabalho que ela desempenhava na data dos fatos, porque senão, se nós fôssemos pensar de outra forma, nunca haveria a caracterização dessa natureza da lesão. Então, dito de outra forma, por exemplo, se a gente considerasse assim, tá, tudo bem, ela sofreu uma lesão na cervical e ela não pode mais trabalhar como caixa, mas ela pode trabalhar como outra profissão, como professora, sei lá, como empacotadora, como no serviço administrativo. Não é esse o raciocínio da lei. É incapacidade para aquele trabalho que ela ocupava na data do fato. Porque se nós pensarmos que deveríamos esgotar todas as hipóteses de trabalho para essa pessoa lesionada, nunca que essa qualificadora seria caracterizada. Então, veja que, na verdade, aqui é uma incapacidade permanente para o trabalho na data em que ela sofreu a lesão, ok? Então, veja que o que antes era uma incapacidade habitual, aqui nós temos uma incapacidade permanente. No inciso 2º, nós temos aqui o que era, lembra do inciso 2º lá da lesão grave? O que era um risco de vida, agora é uma enfermidade incurável. Então, veja que, em decorrência dessa lesão corporal, a vítima, passou a estar acometida de uma enfermidade incurável. Aqui, nós temos uma questão muito interessante e, de certa forma, controvertida, que é com relação à AIDS, tá, pessoal? Então, veja que a AIDS, ela é uma doença venérea. Essa é a primeira coisa. Não é uma doença, é uma doença grave, me perdoem, falei errado. É uma doença grave. Não é uma doença venérea. Como assim, professora? Ora, doença venérea é aquela doença que se transmite somente mediante relações sexuais, doenças sexualmente transmissíveis. A AIDS não é uma doença venérea, na medida em que ela pode ser transmitida por outros meios, ok? Esse é o primeiro ponto. No Código Penal, nós temos um crime que se chama perigo de contágio de doença grave, na qual a AIDS se encaixa, e nós temos um outro crime que é denominado perigo de contágio de doença venérea, que é o caso das doenças sexualmente transmissíveis. Pois bem, veja, se a pessoa ela tem AIDS e ela tem relação sexual
sabendo que tem AIDS e com o dolo de transmissão. Nós temos, portanto, duas correntes com relação a qual crime seria. Nós temos uma primeira corrente que diz o seguinte: bom, se o agente tem AIDS e ele quer ter relação sexual com a vítima para, além da transmissão, matar a vítima, se a vítima não morreu, ou se ela morreu em razão dessa transmissão, a pessoa ou ela responde por homicídio consumado ou por homicídio tentado. Quem fala isso, professora? Por exemplo, um doutrinador chamado Kleber Masson. A segunda corrente, que é a que você vai levar para a sua prova, ela diz o seguinte, que é lesão corporal gravíssima. O que é que essa segunda corrente entende? Ela diz assim, olha, quem é dessa segunda corrente, professora? O Supremo Tribunal Federal. Então, veja, como que funciona aqui, portanto? O que acontece? O que essa segunda corrente ela entende? Isso aqui não é, e é uma posição do STF, e não é uma posição de todos os ministros. Foi de um voto e que tinha uma narrativa dessa, e aí o ministro ele concedeu a ordem em habeas corpus, dizendo que não era crime de homicídio, ok? Então, veja, o que a segunda corrente ela poderia sustentar? E sustenta, ora, hoje em dia é difícil você matar uma pessoa pela transmissão do vírus HIV, pelos tratamentos que são ofertados aí, tanto na esfera privada quanto pelo Estado. Então, hoje, para uma pessoa querer matar outra pela transmissão do HIV, é um negócio que meio que pode demorar muito ou sequer acontecer. Então, essa segunda corrente, ela entende que, na verdade, hoje, quando o autor do crime, ele sabe que está com DST, e quando o autor do crime, ele pratica sexo com a intenção de transmissão, e ele efetivamente transmite, isso é lesão corporal gravíssima pela enfermidade incurável. Ok? Agora, veja, tá? Se, nesse caso, a pessoa sabe que tem AIDS, transa para transmitir, ou seja, tem relação sexual para transmissão, mas não consegue transmitir, é crime de lesão corporal tentado? Nesse caso, o que acontece? A pessoa ela vai ser responsabilizada, ela vai acabar caindo no perigo de contágio de doença grave, que é um outro crime do Código Penal. Nesse crime de perigo de contágio de doença grave, pelo simples fato de você expor a vítima a essa situação de perigo, como é o caso da AIDS, o crime ele já vai estar caracterizado. Então, de forma específica, nesse caso, nós não teríamos uma tentativa de lesão corporal gravíssima. Por quê? Porque existe um crime específico, que é o crime de perigo de contágio de doença grave. O simples fato de você expor a vítima àquele perigo de contágio, ainda que não tenha havido esse contágio, já vamos ter ali a consumação do crime, ok? Então, embora tenha essa corrente desse respeitado doutrinador, você vai levar para a sua prova que, relação sexual com transmissão do vírus HIV, claro que o autor do crime deve saber desse fato, nós vamos ter, portanto, aí uma lesão corporal gravíssima pela enfermidade incurável, ok? Então, esse é o segundo ponto. Terceira qualificadora. O que era uma debilidade no parágrafo 1º, desculpem, de membro, sentido ou função, agora se tornou perda ou inutilização do membro. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí? Gostou da aula do professor? Quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, ponto a ponto do edital para os cargos de agente de segurança e assistente administrativo? Venha para lá concursos, nós temos esse curso, você vai assistir o final dessa videoaula e muito mais. Gente, esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, 10 parcelas de R$30, você vai ficar super competitivo. Bacana?
Vem comigo. Forte abraço. Tchau.